Olá pessoal, bem-vindos ao canal Eloja Variedades de Tudo Um Pouco. Eu sou a favor de dízimo e oferta e noto nas redes sociais alguns vídeos agressivos de muitas pessoas com raiva, né, do pastoreio por causa de dízimo e oferta, fazendo umas acusações bem levianas, né, falando que está vendendo óleo ungido, vendendo feijão ungido, vendendo as coisas na igreja, né? Mas isso não é verdade. Eu gosto de ser dizimista, ofertante, eu gosto que sempre quando tiver condições eu vou dando umas ofertinhas. Eu espero um dia poder ser fiel dizimista quando tiver meu salarinho mensal. Mesmo que seja o salário mínimo que eu estou batalhando para um dia ter, né? Poder ser fiel dizimista. É porque eles veem a gente que é fiel dizimista, ofertante, como se a gente fosse bobo, né? Como se a gente estivesse sendo enganado por lobos vestidos de cordeiro. E não é bem assim. Eu vou em uma casa de oração. Se ela for negativa, tô fora. Se ela for positiva, tô dentro. É isso que eu faço. Porque eu sei que nós temos que ajudar uns aos outros, né? Então, eu ajudo os meus irmãos a me ajudar. É assim que eu faço. Somos todos irmãos e irmãs diante dos olhos de Deus Altíssimo, filhos de Deus. Então, eu gosto de ir na Igreja da Graça, por quê? Porque tem um jeito singelo e amor aos ensinamentos, né? Eles gostam mais de falar lendo a Bíblia Sagrada, mostrando a Bíblia Sagrada lá na tela para a gente acompanhar o que eles estão lendo, acompanhar na nossa Bíblia também o que eles estão lendo, o que eles estão nos ensinando. Então, quando tem respeito à palavra, aí eu respeito também. Respeita a mesma crença que eu respeito, respeito o mesmo Deus que eu respeito e eu respeito também. Então, tô lá, tô ouvindo, coisa e tal. Quando eu escuto uns hinos bonitos, eu fico satisfeito. Quando eu escuto alguns hinos que eu acho que tá esquisito, eu repudio, eu ignoro, eu não levo a sério. Mas é isso que eu foco, se está mais negativa ou mais positiva. Se a casa de oração está mais positiva, os fiéis estão mais positivos, estou dentro. Se está mais negativo, estou fora. Se estão muito agressivo com o dízimo e oferta demais da conta, eu estou fora. Agora, se estão mais manso na mansidão do Espírito Santo, mais fiéis à palavra, e falando do dízimo e oferta ali no final do culto, que é importante ali, quando a pessoa tiver poder ajudar, porque a correria do dia a dia também, quando a pessoa está ativadaça no mercado de trabalho e com contaiada para pagar, a pessoa às vezes pode esquecer mesmo. Às vezes a pessoa até separa o dinheirinho, leva no bolso com todo amor e carinho, mas fica lá tão encantado, encantada lá com a pregação, que vai se esquecendo mesmo se o pastor não cobrar o dízimo e oferta, né? Vai e acaba esquecendo. Se o pastor, o irmão, a irmã lá não cobrar o dízimo e oferta, acaba se esquecendo. Então é bacana lá no final do culto, no cultinho lá, tudo bonitinho, falar, né, do dízimo da oferta, porque aí a gente, eu lembrei, é verdade, tá aqui, entendeu? Então, quando eles não são tão agressivos com a pedição de dízimo e oferta, igual na Igreja da Graça, eu gosto, eu gosto. Eu tendo condições, eu dou com o maior prazer do mundo, entendeu? O maior prazer de fazer isso, porque eu vejo amor à palavra. É isso que eu mais me importo. Eu tô vendo amor à palavra, tô vendo crença de verdade, aí eu fico satisfeito. Porque o poder do ensinamento de Jesus Cristo, o poder de Jesus Cristo está na fé verdadeira. Se ter fé, a fé funciona. A magia do ensinamento de Jesus Cristo, do poder de Jesus Cristo, Deus e tudo mais, do poder de grandeza dos celestiais, está na verdadeira fé e dedicação. Então tá tendo fé, tá tendo dedicação, tá tendo esforço, tá tendo compromisso, eu fico satisfeito. Contribuo com isso, porque eu sei que tem o retorno também. E não é verdade esse negócio que eles nos cobra pelo óleo ungido, nos cobra pela Santa Ceia.
eles nos dão de graça. Aí a pessoa fala, mas vocês estão pagando. De fato, nós estamos pagando com dízimo e oferta. Mas é uma troca, eu estou ajudando eles a nos ajudar. Jesus Cristo fala que de Deus não se rouba. E para a fé cristã permanecer no mundo dos mortais, para nos ser útil, para nos proteger, nós precisamos crer de verdade, ter fé de verdade. Nós ajudamos eles a nos ajudar, porque eles também fazem trabalho que às vezes a gente não pode fazer. Eles viajam pelo mundo afora para poder passar os ensinamentos em outros países, que também é importante. É importante porque a fé, ela não pode ser exclusiva, guardar numa caixinha só para a gente e não compartilhar com o próximo. É pecado isso. Vocês podem ver que tem uma passagem na Bíblia Sagrada que Jesus fala a respeito da multiplicação dos talentos, o cara lá que guardou, né? Guardou o talento. Não quis fazer nada com ele, não quis multiplicar nem nada, quis guardar. Por medo, né? De perder, guardou. Então, quando chegou o cobrador, ele falhou com aquele talento que foi dado a ele para multiplicar. Por quê? Porque ele foi imprudente. Ele não fez nada com aquele talento. Acabou não ganhando nada com o talento que foi dado a ele. Então é a mesma coisa. Quando eu vou lá, ajudo eles a me ajudar, estou compartilhando o meu talento com algo que eu creio. Não estou traindo Jesus Cristo pelo bem bom da vida, pelo caminho largo da perdição. Não estou traindo Jesus Cristo por dinheiro. Estou desapegado do dinheiro. Estou mostrando que prefiro a fé cristã mais que tudo que existe. Mesmo tudo que existe sendo necessário para me viver, porque está escrito na Bíblia Sagrada: procurai primeiro o Senhor teu Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então ajudo meus irmãos a me ajudar. Lá a gente lida com pessoas, serve para vencer a fobia social. Porque se tem uma coisa que os espectros das trevas conseguem nos causar, é fobia social, pânico de Deus e todo mundo, loucura irracional. Então, ao ir na casa de oração, estou me forçando a interagir com pessoas reais, a conviver com pessoas reais, da mesma crença, dos mesmos valores, daquela mesma fé fervorosa que nos aquece o coração, que nos faz bem, que nos dá muita saúde, nos livra de estupro coletivo, de espectros macabros, nos protege, ao ponto até de Jesus castrar espectros macabros para nos proteger. Então a gente frequenta a casa de oração para ter uma boa proteção, para não ficar isolado do mundão, com pânico, com medo de Deus e todo mundo. Interação social forçada, saudável. É bom ser forçada, porque às vezes a pessoa está com tanto pânico que ela precisa enfrentar a si mesma para interagir com pessoas, para superar a fobia social, forçar aquele rompimento da fobia social, não ter medo de lidar com pessoas, não ter medo de pessoas real, de pessoas reais, lidar com pessoas reais. Porque às vezes você fica tão habitolado no audiovisual e atrelado aos expectativos sem saber que você começa a ter fobia de pessoas, fobia social, se isolar e ver o mundo tudo como do mal, ver todos os seres humanos da Terra como do mal, como pecadores que merecem ser destruídos, extirpados da terra. Você passa a ter o mesmo ódio que o diabo tem dos seres humanos na terra. Aí você passa mal. Então é bom mesmo ser fiel, ir na casa de oração, dar dízimo e oferta para ajudar eles a manter essa obra de Jesus Cristo na terra, para nos interagir uns com os outros, amar uns aos outros como ele nos amou, como ele nos ama, e ali continuar ali. Entendeu? Então não é ruim, porque é de graça o que eles nos dão, mesmo que a gente esteja pagando para eles nos ajudar. Entendeu? Então tem respeito à palavra. Faz o pedido de dízimo oferta no final do culto, para mim tá ótimo, porque não estragou o culto em nenhum momento. O tempo todo foram compenetrados, respeitosos ao ensinamento, ficou focado nos ensinamentos para só no finalzinho ali pedir dízimo oferta
e pronto, faz uma oraçãozinha boa para nós, espantando o diabo da nossa vida, as forças das trevas da nossa vida, e a gente volta para casa mais leve, ciente que fez um bem para a alma, para o espírito, que fortaleceu o espírito também, que é a nossa segunda chance de vida eterna, porque o corpo em carne e osso vai perecer, vai virar adubo na terra. Então é ótimo mesmo a gente frequentar e compartilhar isso com os irmãos, com as irmãs. Tem retorno também. Então é leviano quando eles falam que o pastoreio está vendendo um óleo ungido, é mentira. Está vendendo não sei mais o que lá, né? Paninho, essas coisas. Mentira, tudo aquelas coisinhas bonitinhas, singelas que eles fazem com amor e carinho e fé de verdade é o que funciona. Porque o nosso amado Mestre, Senhor Salvador Jesus Cristo é humildão, é um rei humilde, reizão poderoso humilde. Nos cobra muito pouco para servir Ele. Nos cobra os nossos valores e as nossas virtudes. Ele não cobra riquezas financeiras para servir Ele. Nos cobra muito pouco. Então os pastores vai lá junto com os obreiros, faz aquelas coisinhas bonitinhas, singela, uma arquinha da Arca da Aliança, vai lá faz aqueles pijentinhos, aquelas coisinhas bonitinhas, com amor e carinho, distribui de graça pra gente. O vinhozinho sem álcool ungido, com pãozinho da Santa Ceia, de graça pra gente, que respeita mesmo a fé cristã, que ama o ensinamento de Jesus Cristo, que ama Jesus Cristo como nosso Salvador, Reizão, bom demais da conta. E aí a gente pega ali aquelas coisinhas tão humildes, multiplicada entre nós irmãos e irmãs, que ele ali faz uma bênção boa para a gente, fortalece a nossa alma, o nosso espírito, mesmo que o corpo vai ficando cada vez mais fraco, para sermos fortalecidos mesmo, para ele nos levar, ou se caso de repente a gente não ser levado por ele, já vai estar com o espírito forte para o mal enfrentar. Deus sabe o que faz, meu filho, mesmo quando a gente não sabe o que está falando. Né? Vai que é preciso nós em espírito aqui para sair na pancada com o espírito que estiver fazendo mal com vocês aí, hein? Pensa nisso também. Então é isso, tem um lado positivo bacana da fé cristã, é isso, porque Jesus Cristo nos cobra muito pouco para nós ser fiel a Ele, e é bonito aquela singelice na igreja, aquela humildade com as coisinhas que eles fazem, e a música evangélica cantada positiva, saudável, falando as palavras corretas, eu gosto, né? Sara todas as feridas, essas coisas. Porque teve uma música evangélica que eu vi em certa casa de oração que estava falando restaura as feridas. Essa parte eu não gostei. Falei, não gostei não. Essa composição não tá saudável. É sara as feridas. Entendeu? Sara, rejuvenesça, nos cure, nos livre de todos os males, orações sagradas contra o mal mesmo, orações sagradas contra o mal mesmo que fazem bem, que são saudáveis mesmo para nos proteger, nos blindar e nos livrar de todos os males. Então, o respeito. Quando eu vejo falhas na composição, eu fico agoniado, vou embora decepcionado. Falei, ó, essa letra aí tá com nada, ficou uma porcaria, uma bosta, uma bela merda. Mas quando é uma composição saudável, eu aceito de bom grado, vejo que ficou bacana, que ficou saudável para nós, porque temos que compartilhar o que é saudável para nós vivermos bem, tá bom? Então, não é errado, e Jesus Cristo diz mesmo que de Deus não se rouba, e que dízimo e oferta é obrigatório, e, e sempre a gente tem que fazer as pazes com a nossa família, com o irmão, com a irmã que a gente tiver algum tipo de contenda, ir lá e apresentar a oferta. Só que perdão tem limite. Jesus já falou que é 7 vezes 70, que é 490 vezes a questão do perdão. Então a gente vai perdoando, mas quando vê que a pessoa extrapolou o limite do perdão, a gente já começa a bater de frente. A gente já perde o respeito quando a pessoa extrapolou o limite do perdão. Com a família a gente tolera um pouco mais porque o sangue grita mais alto no sentido literal da palavra, e um dia talvez vocês entendam isso. Então, com a família a gente é mais tolerante, mas com quem não é do sangue, do mesmo sangue, a gente é mais intolerante.
extrapolou o limite do perdão, a gente já não fica voltando e pedindo perdão mais não. A gente já deixa para lá, a gente já para de perdoar, a gente já mantém distância, do jeito que Jesus nos ensina. E assim a gente vai seguindo em frente. Então é bacana, diz uma oferta, não faz mal. A gente ajuda a manter uma obra que é saudável para combater o mal, para superar o mal. Porque se não tem esse pudor moral cristão na terra, a gente ia ser muito mais destrutivo. Então, servir ao libertino não está com nada. É como se um louco fosse servir o libertino e falar: aquele aqui, aqui eu, que você é destrutivo e destruir, te sirvo, não sei o que, seria um lacaio muito idiotizado. Então, a gente prefere servir Jesus Cristo, que é edificante, que é saudável, que é para cima, que arrasta para cima. Enquanto as coisas bravas das trevas nos arrasta para baixo, não nos deixa ir para cima, entendeu? São os nossos inimigos. Então temos que ser fiéis a Jesus Cristo, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, vitória na luta, que eu vou aqui e fui.